Por ter passado por muitas metamorfoses e muitas modificações ao longo da história e do tempo, o termo corporativismo é muito diverso e, às vezes, entre diferentes tradições de escolas diferentes, sejam filosóficas ou sejam econômicas, ele acaba alterando o seu significado. Então, assim sendo, nada mais justo do que dar uma trajetória histórica do próprio e as formas que este foi tomando para que se possa ter uma compreensão abrangente e não de apenas certas vertentes específicas do que seria o corporativismo. O corporativismo, em seus primórdios, em seu período original, ele ainda não era uma doutrina, não era formulado como algo de nenhum teor ideológico ou nenhum teor político, mas sim eram as meras organizações de trabalhadores, muitas vezes, ou melhor dizendo, na absoluta maioria das vezes, feitas de forma independente. Podemos citar como um dos exemplos mais antigos, mas não necessariamente o primeiro, pois é muito provável que o corporativismo ele tenha surgido em momentos muito mais antigos, é o período da Idade Média, onde tivemos as corporações de ofício. As corporações de ofício, que agiam como uniões de trabalhadores, tinham como intuito reunir os diferentes trabalhadores de uma mesma área, por exemplo, grupos de pedreiros, ou grupos de construtores, ou grupos de pessoas que produziam vidro, e entre eles mesmos decidirem os preços pelos quais iriam vender, além de outras artimanhas, tais como lideranças de mercado, dentre outros fatores. Já que as comunidades eram menores, não haviam grandes centros industriais, era perfeitamente possível que todos os preços e demais fatores fossem decididos pelos próprios trabalhadores. Não somente isso, como essa estrutura, ela permitia que se passasse aos aprendizes desses mestres de ofício as suas tarefas, já que nesse momento as pessoas aprendiam seus empregos acompanhando os seus mestres de trabalho até aprender o seu ofício. Então, deste modo, o corporativismo medieval ele era algo totalmente orgânico, feito pela própria população, de forma a organizar e ordenar as suas formas produtivas. Ao longo da história, o corporativismo ele vai retornar muitas vezes, e poderemos ver ele até mesmo dentro do anarquismo, por exemplo. Outras vezes, vamos ver ele renascer dentro de ideais socialistas, e futuramente vamos ver ele renascer da sua forma mais concreta, e talvez a última na qual ele realmente se apresentou como algo formulado, dentro do fascismo. Podemos ver a ideia do corporativismo ressurgir, primeiramente com a ideia sindicalista, com a ideia de organizações livres de trabalhadores. Isto já conlui já com o anarquismo, onde tínhamos a ideia de, por exemplo, cooperativas, que podem ser ditas uma forma de corporativismo até mesmo mais semelhante com a medieval, na medida em que ambas são orgânicas, ambas lideradas pelos próprios produtores e nenhuma tendo ação direta do governo, isto é, são trabalhadores que regem a sua comunidade, regem o seu modo de vida por meio desta organização, com a diferença, claro, de que no medievo o governo era feudal, ligado diretamente a um rei, ligado diretamente a um soberano, enquanto neste renascimento que ele possui no sindicalismo, ele é totalmente independente da questão de governo e ele busca guiar a liderança, busca guiar a organização social inteiramente baseada na forma produtiva. Então, esta é a diferença que vamos ter, já dentro do meio sindicalista, mutualista e anárquico. Porém, posteriormente, algumas décadas depois, não muitas, o corporativismo ele ganha um teor ideológico muito forte por meio da via nacionalista. Isso vai se dever por uma figura que teve o seu nome queimado por conta de todas as polêmicas nas quais se envolveu, mas que mesmo tendo o nome queimado, acabou tendo um peso econômico muito grande e influenciou diversos países, não somente a Itália fascista, mas países nacionalistas de diversos tipos. O homem em questão é Mihail Maloinescu, um romeno que dentro da Romênia teve seu trabalho praticamente totalmente desconsiderado. Ele foi praticamente esquecido dentro de seu país, mas que os estrangeiros da época, principalmente entre as décadas de 30 até a década de 40, deram grande ressalva e grande importância ao seu pensamento econômico. Mihail Maloinescu ele foi um dos grandes financiadores da Guarda de Ferro romena, que foi um dos principais casos que foram levar a cair em tal polêmica, e foi praticamente o principal fundamentador da teoria do corporativismo moderno. O corporativismo moderno, ele buscava resgatar estas ideias do corporativismo medieval, que de certa forma aqui
também se aparentam um pouco parecidas com esse corporativismo que vai renascer no sindicalismo, na medida que Maluinesco ele defendia um corporativismo orgânico. Porém, com a simples diferença que Maluinesco não via problema do agregamento do Estado como coordenador, porque ele acreditava que o Estado não poderia quebrar a organização livre e esse método de administração que possuía já essa organicidade das corporações, dos grupos de trabalhadores. E isto abriu brecha para que surgissem outros métodos de corporativismo. E vejam bem, o corporativismo idealizado por Mikhail Maluinesco, ele funcionava da seguinte maneira. Ele defendia um corporativismo que já começava a se assemelhar com uma estrutura de governo, de tal maneira que cada corporação ordenava um diverso tipo de trabalho, e isto vai desencadear também na ideia de voto de acordo com corporação. Um exemplo. Se você é um pescador, você não vai votar ou fazer decisões políticas pelas outras classes econômicas porque você nenhuma relação tem com elas, então você não pode decidir nada por elas. Então você vai ter um líder da sua corporação, você vai ter uma administração de pescadores e vocês juntos vão decidir os preços, juntos vão decidir questões de salário, dentre outras demandas necessárias. Então, desta maneira, você terá uma sociedade onde estas diversas corporações, cada uma com uma administração, com um líder escolhido por meio de votos, por meio dos representantes de cada corporação, vão agir juntos como um conluio. O maior exemplo que nós tivemos de corporação realmente orgânica, talvez o exemplo mais perfeito que tivemos desse tipo de organização, foram nos CUIBs da Romênia. Os CUIBs, eles eram organizações diretamente ligadas à Guarda de Ferro, onde trabalhadores independentes se organizavam para realizar obras públicas que o governo não realizava. Então, um exemplo muito grande que podemos dizer sobre essas organizações trabalhistas eram, por exemplo, obras como poços ou pontes. Uma coisa que levou a Guarda de Ferro a ser perseguida pelo rei Carol II foi quando a Guarda de Ferro ousou, por meio dos CUIBs, construir uma barragem, que era uma obra que o governo prometia há muitos anos e jamais realizava. Essa ordem corporativa funcionava da seguinte maneira. Suponhamos que um amigo, um homem da comunidade, não tem uma casa, ele precise ter. Desta forma, aquele que sabe produzir tijolos produz alguns, aquele que sabe fazer vidro produz alguns e doa, e todos esses produtores unidos juntam os materiais necessários para construir gratuitamente a casa para o indivíduo. Isto, claro, se não quisesse negociar algo além. Vale dizer que o quartel-general da Guarda de Ferro foi inteiramente construído de forma gratuita pelas mãos voluntárias desses trabalhadores. Ou seja, são comunidades de auxílio, que trocam-se, praticamente, tudo por trabalho. O trabalho que um executava para o outro funcionava como uma forma de pagamento e uma forma de ordenamento dessa sociedade. Então o CUIB foi praticamente o renascimento do corporativismo medieval, porém dentro dos moldes modernos. Mas, como nem tudo são flores, e como a questão industrial modifica muito a organização social, tal ideia não resplandeceu muito, e vale lembrar que a Romênia era muito agrária. Maluinesco ele defendia uma grande industrialização para o levante da Romênia. Estas grandes ideias de industrialização dentro da Romênia morreram, mas fora dela ganharam muito destaque. Mussolini e os fascistas italianos, ao agregarem a eles as ideias de Mikhail Maluinesco, eles acrescentaram, porém, o Estado como grande gestor dessas corporações. O que, por mais que tenha dado certo resultado, e tenha dado certo crescimento econômico, aumento de salário, por exemplo, dentro do setor da agricultura, tivemos, porém, um problema de burocratização que acabou se mantendo na Itália pelos seguintes anos. Além de que não eram mais orgânicas as corporações. É inegável que elas eram praticamente um órgão extenso do Estado. Outros exemplos que tivemos de corporativismo totalmente baseado em Mikhail Maluinesco foi no salazarismo. Porém, o salazarismo, diferente do método de Mussolini, não era ultra-estatista. Pelo contrário, ele dava muita liberdade para as corporações e não acrescentava as corporações em todos os setores da produção, mas somente aqueles que pareciam ser necessários. E assim sendo, teve um êxito muito maior, livrou-se da questão burocrática, tendo uma liberdade administrativa muito grande. Sendo assim, Salazar é, por muitos, não considerado de forma alguma um estatista, ou melhor dizendo, estatizante, tanto que o próprio Hayek, por exemplo, da escola austríaca, afirma que a liberdade econômica que você possuía dentro de Portugal, sob o governo, sob o regime do Estado Novo de Salazar, era muito mais livre do que muitos governos que temos atualmente. E vale lembrar que Hayek é um autor antigo.
Hoje, nos dias atuais, o grau de controle que temos sobre cada minúcia é ainda maior, tal como os próprios impostos. E outro exemplo que também vem do próprio Mikhail Maloinesco, que foi influenciado por um livro seu que teve um peso enorme dentro das ideias do protecionismo, juntamente ao lado do Friedrich List, que foi o livro Theory of Protection and Trade, que influenciou inclusive a economia brasileira, pois Getúlio Vargas se baseou inteiramente em Maloinesco como base para desenvolver a estrutura do protecionismo dentro do Brasil e gerar a industrialização que aqui tivemos. Porém, não aprofundarei no corporativismo, pois isso pode render um outro vídeo, no qual podemos melhor trabalhar e melhor aprofundar. Vale lembrar também que justamente durante o período de Maloinesco, de certa forma um pouco antes, corporativismo ganha um nome muito mais concreto. Pois agora, não que esta associação não existisse antes, mas agora ela ganha isso de forma muito mais ideológica, muito mais metafísica, a questão de corporativismo como um corpo, como se cada membro produtivo do país, ou da nação, ou daquela comunidade, agisse como os órgãos de um corpo, de um mesmo corpo. Então, assim sendo, o corporativismo ele é uma doutrina, método produtivo, organização social que caminha tanto dentro do espectro metafísico, quanto no espectro histórico, quanto até mesmo no espectro ideológico, podendo estar em diversas posições diferentes. Você pode encontrá-lo dentro de uma área mais socialista, tanto que o próprio estracerismo ele tem elementos que são claramente corporativistas. Podemos encontrá-lo no anarquismo, podemos encontrá-lo dentro da área da direita mais liberal, e podemos encontrá-lo também na terceira teoria política. E esse, meus caros, explicado em pouco tempo, é o corporativismo.